Olá pessoal, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa aula sobre visão e propósito. Para você que está me vendo aí pela primeira vez, eu sou o pastor Jussiano, sou fundador e presidente aqui da Escola de Missões do MMA, na cidade de Londrina. E daqui para frente nós vamos ter vários encontros com temas específicos, temas que são apropriados para a nossa jornada missionária, para que a gente possa exercer ela com excelência e possamos entender exatamente o que Deus espera de nós por esse tempo. Tenho certeza que se você chegou até aqui, se você está participando dessa aula, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem te dado visões ou vai lhe dar visões novas para que você possa ampliar a atuação sua dentro da sua jornada missionária. Então, daqui para frente, conte conosco no propósito que Deus tem sobre a tua vida, conte conosco para ajudar você a entender toda a visão que Deus já te deu e como você vai fazer para alcançá-la. O importante é que durante essa aula que você anote as dúvidas, anote aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Nós precisamos sempre estar compartilhando, né, trocando informações e experiências. Então, eu incentivo você, caso nessa aula Deus fale algo específico com você, que você compartilhe nos grupos que você está participando, das escolas de missões do MMA, ou até mesmo guarde, anote e compartilhe nas oportunidades que você vai ter dentro das nossas lives interativas para poder compartilhar com os demais do grupo. Nós acreditamos que um ambiente onde há comunhão, há partilha, há discipulados e troca de experiências, isso contribui para que nós possamos entender cada vez mais aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ok? Vamos lá então falar um pouco sobre visão e propósito e por que que isso é tão importante na jornada missionária e por isso nós colocamos ela como praticamente a nossa aula inicial. Um missionário hoje que ele não tem isso de forma muito bem clara, ou pessoas que estão iniciando o teu ministério e não conseguem discernir sobre qual é a visão que Deus me deu e qual é o propósito que está sobre a minha vida, ela acaba fazendo muitas coisas ou acaba estando em locais que Deus não pediu para estar e ela acaba se frustrando, porque a jornada dela vai ficando cansativa, vai ficando pesada, ela não consegue entender o que Deus tem para a vida dela e no final das contas, às vezes, até acaba desanimando de dar continuidade dentro do que Deus chamou ela para fazer. Nós que recebemos muitos missionários, temos muito contato com muitas pessoas, acompanhamos muitas pessoas nessa jornada missionária, nós vemos que algumas pessoas se chegam até nós e num diálogo que a gente vai ter com elas, quando nós perguntamos para ela qual é o propósito de Deus para a tua vida, muitas vezes a pessoa fala tantas coisas, mas menos exatamente aquilo que é o propósito de Deus para a vida dela. E quando nós perguntamos para ela, tá, e qual é a visão que Deus te deu sobre o propósito que está sobre a tua vida? A pessoa muitas vezes nem sabe e nunca parou para pensar sobre isso. Então essa aula ela vai trazer esse entendimento para você, para que você ao término dela consiga responder qual é a tua visão que Deus deu para você e qual é o propósito que está sobre a tua vida. Ferramentas importantes, alinhamentos importantes para que você possa fluir e voar muito mais longe daquilo que Deus já entregou para você. Por que que visão e propósito são tão importantes? Primeiro, a visão, ela é a revelação de Deus para algo futuro, algo que ainda vai acontecer, através daquilo que ele já confiou para você. Então, sempre quando nós temos uma definição muito bem clara daquilo que nós estamos fazendo, ou estamos na nossa jornada com Deus, Deus ele vai alinhando uma visão para nós sobre lugares, nações, projetos que ele vai levar-nos a presenciarmos ou a estarmos presente. Enfim, Deus vai trazendo isso para nós através de profetas, através de momentos que nós temos de comunhão e oração com Ele, através de leituras, participações de pregação, ou até mesmo dentro do campo missionário. Deus vai ampliando a nossa visão e vai mostrando para nós cenários futuros que nós adentraremos. Eu sempre digo, se a pessoa tem alguma dificuldade, muitas vezes, de lembrar o que Deus traz para nós ou traz para você, que você anote isso, né, para que você não perca. Eu, por exemplo, tenho o costume de, todas as vezes que Deus falar para mim assim, olha, você vai acessar tal nação, ou eu vi em tal determinado local um projeto dessa forma, eu venho no computador, eu já escrevo isso em algum local, seja no PowerPoint, seja no Word, e já salvo dentro do meu computador
para que lá na frente eu lembre, olha, um dia lá atrás Deus falou a respeito dessa escola, Deus falou a respeito desse projeto e agora está acontecendo, né? Então isso é muito importante para você não sair fora daquilo que Deus realmente chamou você para fazer, porque senão a gente, sem obter essa informação ou guardar essa informação, às vezes nós somos distraídos por outras visões, por outros envolvimentos que a gente acaba se envolvendo com outras pessoas e acaba perdendo aquilo que Deus confiou para nós. Então, em nome de Jesus, que você entenda que a visão ela é extremamente importante, ela deve ser preservada e guardada aí as 5 chaves para que você não se desvie, não se distraia, para que você de fato consiga alcançar aquilo que Deus determinou para a tua vida. E o propósito, né? Por que ele é tão importante? Porque, na verdade, ele é exatamente o motivo pelo qual você foi criado, né? Deus te chamou, você, desde o ventre da tua mãe, durante toda a sua jornada de vida, as tuas experiências, os teus momentos de oração, comunhão, aquilo que Deus levou você a fazer, as lutas, as dificuldades que você passou na tua jornada, elas estão vinculadas ao teu propósito, né? E à medida que você vai caminhando, vai entendendo o seu propósito, ele vai sendo refinado, vai sendo acrescido durante a tua jornada, e isso precisa estar muito bem alinhado e definido no teu coração, porque senão é outro motivo que as pessoas são distraídas, vão fazer outras coisas, mas menos o propósito está estabelecido sobre a vida delas. Então, o propósito está relacionado àquilo que você foi chamado a fazer, aquilo que Deus criou você, aquilo que Deus te muniu de ferramentas, aquilo que Deus te preparou para esse momento atual, e visão está relacionado ao caminho, ao destino, à estrada que você vai seguir para um alvo que você vai alcançar lá na frente, os seus objetivos junto com Deus. Lembrando que tudo aqui está sendo falado diante do que Deus entregou para você, né? Do que Deus falou ao teu coração. Ah, pastor, Deus ainda não falou nada comigo a respeito disso. Não tenha dúvidas que ao longo dessa escola você vai ter várias revelações, vários insights da parte do Senhor sobre propósito e visão que está comissionado à tua vida. Um outro ponto importante aqui é que você, entendendo isso para a tua jornada, você também vai entender os lugares que você deve estar ou servir. Por incrível que pareça, sempre quando a gente vai participar de uma igreja ou estar dentro de uma, junto com outras lideranças, com outros pastores ou outros ministros, missionários, nós temos que entender qual é a visão que Deus deu para aquela pessoa também, qual é o propósito sobre a vida daquela pessoa. Porque não tem como você caminhar com uma pessoa que ela não tem a mesma visão que você. Vai chegar no momento que vai chocar, né? Vai chocar aquilo que Deus deu para você com o que Deus deu para aquela pessoa, e automaticamente talvez vocês vão ter um desgaste por conta disso. Então sempre é bom você estar alinhado à visão que Deus te deu, com a visão que Deus deu para aquela outra, para a liderança ou para a igreja onde você está, para que você veja se isso vai convergir de forma positiva lá na frente, porque não tem como duas pessoas caminharem juntas se elas não estão na mesma visão, né? Isso é bíblico, inclusive. E propósito, mesma coisa, né? Propósito, você precisa ver se o propósito que Deus tem sobre a tua vida se encaixa no ambiente onde você está servindo, onde você está cooperando, para que você também não esteja fazendo algo que você sabe que lá na frente vai acabar se frustrando. Ok? Então a pergunta é: você tem clareza sobre a visão e propósito que Deus colocou em sua vida? Ótimo. Se você tem, então nós vamos aprender a refinar durante essa aula. Se você não, nós vamos então ajudar você a começar a pensar sobre isso e receber as revelações de Deus durante essa aula e durante todo o período da escola junto conosco. Definição de visão e propósito. Então, é essencial que cada indivíduo descubra a sua visão e propósito, pois eles servem como guias fundamentais na sua jornada de vida. Olha que interessante. Ele é essencial, né? Porque às vezes a pessoa vai caminhar a vida toda e ela vai ficar infeliz, porque ela esteve fazendo tudo, mais ou menos aquilo que realmente preenchia ela, aquilo que realmente era importante, que deixava ela feliz, que liberava sobre a vida dela aquele gozo de alegria, né? Porque frutos do Espírito Santo não estão ligados a questões materiais, estão ligados a você estar fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E aí eu sempre gosto de falar nas nossas reuniões de missões que eu prefiro comer um pão com salsicha dentro do propósito do que sentar na mesa de uma churrascaria longe daquilo que Deus
tem para minha vida ou longe do propósito que Deus tem para mim. Então, o pão com salsicha ele torna para mim algo maravilhoso, algo delicioso, algo digno de estar sentado numa mesa com grandes banquetes, porque eu estou dentro do propósito que Deus chamou eu a fazer e isso me preenche, isso me deixa muito feliz. Então, é muito importante isso para nós termos uma jornada feliz com o Senhor. Entender que o que nos satisfaz é exatamente estar dentro daquilo que Deus quer que a gente esteja. Né? E não estamos mais vinculados a questões terrenas, a questões desse mundo circular, porque elas não preenchem a nossa vida. Então, no propósito, nós vamos encontrar tudo isso e a visão vai nos tornar, então, pessoas guiadas e direcionadas para buscar aquilo que Deus tem para nós. Né? Então, a visão é aquela imagem inspiradora que nos motiva a continuar, mesmo diante de desafios, de dificuldades que surgem em nossa jornada. Quando você tem uma visão, você vai persegui-la, porque Deus já te mostrou o destino onde você vai chegar. Né? E o propósito ele vai nos dando esse norte, esse direcionamento para a gente não se perder e continuar dentro daquilo que Deus tem para nossas vidas, ajudando a concentrar nos esforços e talentos daquilo que realmente importa, né, gente? Então, se Deus chamou você para ser, por exemplo, um grande líder de um ministério, seja de louvor, seja de mídia, Deus te deu visão de você alcançando nações através desse ministério, é aí que você vai concentrar todo o teu esforço, toda a tua energia e os seus talentos para que, através daquilo que Deus confiou para você, Deus formou você, te deu ferramentas, estabeleceu como propósito, você consiga alcançar os lugares que Deus te deu. Então, a pessoa, Deus te deu um propósito, estabeleceu você para um propósito, te deu uma visão, e aí você, em vez de estar fazendo o que Deus chamou você para fazer, você está cuidando de outras coisas que não é aquilo que Deus chamou você. Então é isso que a gente precisa ter definição bem clara no nosso mistério, bem clara na nossa vida para a gente alcançar esse lugar, né? E aí quando alinhamos a nossa vida com o nosso propósito, encontramos um sentido mais profundo e uma satisfação genuína, vivendo de forma plena e significativa. E aí a gente pergunta assim, uau, como é viver de forma plena? Eu conheço vários testemunhos de missionários, por exemplo, que largaram tudo e foram viver para a obra e estão extremamente felizes, trabalhando em países perseguidos. E quando nós conversamos com ele, ouvimos testemunhos deles, perguntamos assim: você tem vontade de voltar para o Brasil? Ele fala assim: pastor, eu não tenho vontade nenhuma de voltar para o Brasil, porque nós temos a plena convicção que nós estamos fazendo exatamente o que Deus pediu para nós fazer, estamos dentro do propósito que Deus tem para nossas vidas, e isso nos preenche, né? Eu e a minha família, quando nós voltamos para o Brasil, nós não vejamos a hora de estar de volta no campo missionário. Gente, isso é maravilhoso, quando a gente entende o propósito, estamos alinhados com a visão que Deus nos deu, quanto isso nos dá alegria, né? E a pessoa daí não está preocupada com a situação financeira, não está preocupada com os bens materiais, ele entende que Deus satisfaz a necessidade, Deus preenche aquilo que é necessário, e o necessário da parte do Senhor não está condicionado a bens materiais, está condicionado àquilo que você está fazendo dentro do teu propósito, então ele vai te dar o recurso, vai liberar o favor, vai te liberar aquilo que te preenche, aquilo que é necessário para que a obra dele avance. E isso é magnífico, né? Nós entendemos isso para a nossa vida. Então, não tenho dúvidas que você, fazendo parte dessa escola, Deus está alinhando isso para que você viva também essa plenitude e encontre verdadeiro significado da tua vida e dos propósitos que Deus já estabeleceu para você, diante de tudo que você já passou na tua jornada, tudo que você já vivenciou e experimentou. Ok? Então, a visão e propósito vai ter toda essa essência aí para ser perseguida e ser seguida. Falando a respeito do propósito, então é a nossa primeira definição. Lembrando que para cada etapazinha aqui da aula, nós temos uma tarefa depois para ser feita. Na tarefa, eu peço que você escreva, que você mencione aí, coloque no WhatsApp, onde você achar melhor, e até compartilhe, como eu falei no início do vídeo, né? Caso Deus fale algo com você específico, ministre algo ao teu coração, que você compartilhe com a gente. Né? Se quiser compartilhar no privado, comigo, com qualquer outra liderança ou no grupo, fique à vontade. O importante é a gente estar desenvolvendo, trabalhando aquilo que Deus está colocando em nosso coração, que vai ajudando a nos fixar naquilo que Deus tem para nós. Então vamos falar de propósito, né? Imagino que você já deva ter teu propósito bem definido, caso você ainda não tenha. Então é um bom exercício para a gente começar a desenvolver isso dentro da tua vida, naquilo que Deus chamou você para fazer. Então o que é o propósito? O propósito é o motivo pelo algo qual existe, né? Então no contexto cristão, é o destino que Deus planejou para você cumprir na Terra, né? Alinhado ao seu propósito eterno,
de glorificar o nome dele e reconciliar o mundo consigo mesmo, né? Ou seja, o propósito que Deus tem para a tua vida está ligado diretamente ao nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Então Deus ele vai te munir de ferramentas, vai te instruir os seus talentos, vai te dar talentos para você. E tudo isso, né, vai construir o teu propósito de vida, mas se você conectar isso ao propósito dele, é para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Então encontrar esse propósito pode ser uma jornada pessoal, né, de autoconhecimento e fé, onde se busca entender os dons e talentos dados por Deus e como eles podem ser utilizados para servir o próximo. Olha que interessante. O propósito de Deus está sempre condicionado a servir, né? Então, servir é um dos maiores mandamentos que nós temos, né? Antes de você querer fazer qualquer coisa, servir é o lugar que te posiciona você dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, tudo que Deus te deu de instrução e ferramentas, te muniu durante a tua trajetória, te formou você para um propósito, esse propósito está condicionado a poder servir e contribuir para o bem comum do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, que é comunitário, que envolve pessoas. E envolver pessoas, gente, não está ligado à pessoa ser cristã, está ligada ao mundo, né? Está ligada a você servir a humanidade. Porque a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo. Então, se nós estamos alinhando nosso propósito vai estar alinhado diretamente há situações que vão atender à humanidade no contexto geral, porque essa é a vontade de Deus. E Cristo em nós, ele vai então manifestar o seu amor para que essas pessoas possam então se render, se voltar a ele, crer nele, né, e serem salvas através do evangelho, da mensagem que está em nós, do nosso Cristo vivo, nosso Cristo que morreu por nós, né? Então nós temos que entender esse princípio, que o propósito está ligado diretamente a servir o próximo e servir o contexto global. E muitas vezes o propósito, aqui é importante nós entendermos isso, ele vai ser revelado através da oração, de reflexões, da nossa experiência de vida, né? Guiando-nos a viver de maneira intencional e significativa. Então, ou seja, o propósito ele te empurra você, né? Ele coloca você em determinadas situações, né? Mesmo que talvez você fale assim, mas eu não tenho nenhum propósito. Não, você tem sim. Se você parar para olhar a tua jornada, você vai ver que algumas áreas tendem a ser meio que você direcionado, daqui a pouco você se vê instalar de novo, né? Um exemplo, eu tenho um propósito para atuar com crianças em situação de vulnerabilidade. Então, mesmo que de vez em quando eu me distancio desse propósito que Deus já colocou no meu coração, por ser um lugar onde Deus me usa, onde Deus me usa na capacitação de recursos, me usa na estruturação de projetos para esta área, mesmo que eu me distancio, logo passa algum tempo, eu me vejo de maneira quase que empurrada eu lá novamente, nos mesmos lugares, vendo as mesmas realidades, e Deus mostrando para mim, eu instituí você com um propósito para atuar sobre esses determinados locais. Então você precisa só entender isso da parte de Deus, e claro, buscando em oração, dando uma parada para pensar nisso tudo, o que a minha experiência de vida me trouxe, até onde ela me trouxe, para que eu veja exatamente qual o propósito que Deus tem, onde Deus quer que eu esteja, o que Deus espera que eu faça dentro daquilo que Ele já me deu de talentos ao longo da minha jornada, né? Além disso, é extremamente importante lembrar que o propósito ele pode evoluir ao longo do tempo. Então não é porque lá atrás Deus falou com você algo parece que é tão pequenininho, mas aí com o tempo, como você vai ganhando experiência, Deus vai te abrindo a oportunidade de você fazer faculdades, de você aumentar os seus conhecimentos, de participar de escolas como essa e tantas outras que são abertas, ler livros, que o propósito ele pode então passando por um refinamento ou ele vai tomando uma proporção maior, vai criando um corpo maior. Lembrando que o propósito é algo que Deus quer te usar nesse tempo. É o momento que você está vivenciando, é para aquilo que Deus formou você. E você deve, então, gastar a tua energia dentro do propósito que tem sobre a tua vida. Porque senão você vai para outra coisa, e sabe o que acontece na outra coisa? Você gasta um período de tempo, fica ali gastando uma determinada energia e não tem fruto, porque não tem continuidade. E tudo que é do Senhor, entenda isso, precisa ter continuidade. Aquilo que é de Deus, que Deus instituiu, ele tem um processo de eternidade. Ele vai de ponta a ponta, com início, começo, meio e fim.
e ele tem um processo contínuo. Então, para mim ver se eu estou fazendo está conectado ao meu propósito, pergunta-se para você mesmo se aquilo que você está fazendo terá continuidade. Exemplo, um determinado casal de pastores amigo meu mandou mensagem para mim e disse assim, pastor, eu estou indo cuidar de um projeto de futebol. Deus falou para mim estar indo lá cuidar desse projeto. Quando ele me disse isso, logo eu imaginei, uau, ele nunca falou para mim que ele tinha como propósito cuidar de crianças que jogam futebol. Será que isso é de Deus para ele? Porque se a gente não entender o propósito, nós entramos num ativismo. Nós fazemos o ativismo gospel, eu gosto de chamar, eu uso esse termo, onde a pessoa começa a fazer tudo mais menos aquilo que Deus chamou ela para fazer. E aí quando ela vê, não tem nada, nada deu continuidade porque ela estava fora do propósito. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, você tem certeza que Deus chamou você para isso? Então eu digo para ti, vai lá, como você já marcou de estar nesse primeiro dia, mas transicione para alguém esse departamento, essa missão, essa ação, assim como você definir melhor, porque não é o lugar que Deus tem para você. Porque se você vai fazer algo que Deus não chamou você para fazer, que está fora do teu propósito, vai passar um mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você desiste. Você para, isso as pessoas podem sofrer com isso, situações podem ser desgastantes por conta disso, mas porque você não focou naquilo que Deus realmente te deu. Eu sei que talvez alguns vão dizer assim: ah, mas Deus me chamou para fazer tudo, eu faço tudo. A ideia aqui da aula é que você entenda o que realmente Deus quer que você faça. E esta área você vai fazer com excelência. Pode ser que Deus queira que você ajude em outros departamentos, mas você pode ter certeza que se da parte do Senhor essa necessidade de você se envolver em outros locais, então pode ser que o teu propósito ele esteja sendo alargado para outras frentes que amanhã ou depois Deus usará você também, ok? Do contrário, foque no propósito que Deus tem para você. Amém? Ao longo do tempo, à medida que crescemos e nós mudamos nossas vidas ao nosso redor, e é uma busca contínua por um significado e conexão com algo maior, que traz a realização e a paz, então, que nós buscamos, que daí é só o Espírito Santo de Deus que nos dá nessa jornada, entendendo o propósito, como é gratificante. Você vai ver que você fica envolvido, você quer estar presente, você quer estar fazendo, você se sente prazeroso. Você pega uma vassoura, você vai, você varre, você pega lá o produto de limpeza, vai lá, limpa o banheiro, você faz coisas que você fala, uau, talvez em sã consciência eu não faria, ou talvez em outro tempo eu não faria. Por quê? Porque você entendeu o teu propósito, está no lugar que Deus chamou você para fazer, parece que todas as coisas funcionam com alegria, funcionam com paz de espírito, e aí você vai gozando daquilo que Deus está te entregando, que Deus está colocando na tua vida, você vai vendo a obra crescendo, você vai ver os frutos começando a surgir, e tudo isso é muito maravilhoso. Então faça essa reflexãozinha sobre propósito, conecte isso que eu estou falando aqui para que você vá entendendo qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. E quais são as características do propósito? Primeiro que ele é divino, ele é de Deus, né? Então, o propósito ele vem de Deus. Deus ele estabelece isso na tua vida, ele mostra para você, ele revela para você, através de tudo que a gente já comentou, das orações, da comunhão, da tua experiência, leitura da palavra, tudo que você fizer, Deus vai trazendo a revelação para você daquilo que é o propósito que ele tem para a tua vida. Então, o propósito, ele é de Deus. Né? Você tem que entender isso, porque o que é de Deus, ele tem continuidade, ele está conectado a servir pessoas e comunidades, independente de religião, né? Ele está a serviço, né, da comunidade. Por isso que as pessoas têm que parar com essa questão de institucionalizar o propósito de Deus. O propósito de Deus não é para servir apenas a igreja local, ele é para servir uma cidade, é para servir uma nação. Né? Você vai ver o contexto da obra de Cristo em Atos dos Apóstolos, o menor território é uma cidade. Então, uma igreja ela não nasce para poder atender um grupo seletivo de pessoas. Uma igreja ela nasce para poder servir uma cidade, né? Para servir uma nação, independente de quem está ali dentro, quem está ali próximo. Então, de toda forma, ela tem que cooperar para isso, porque essa é a vontade de Deus. Então, o meu propósito também está conectado a isso, a servir pessoas. E o resto, as demais coisas, Deus vai ajustando e Deus vai trabalhando, porque daí é a obra do próprio Senhor, a obra do Espírito Santo, e aí é o Espírito Santo que tem o poder de convencer, o poder de fazer juízo, o poder de trazer as pessoas à luz daquilo que elas precisam ter para que elas possam ser salvas. Olha só que interessante, o propósito ele é único também. Né? Então, cada pessoa tem um propósito específico, que reflete os dons, os talentos e a experiência que Deus deu para elas. Né? Então,
você tem um propósito de Deus. E não quer dizer que num grupo onde nós temos 10, 15, 20 pessoas, todo mundo vai ter o mesmo propósito. Não, pelo contrário. Eu, como pastor, eu preciso entender quais são as pessoas que Deus colocou ao meu lado, qual é o propósito de Deus sobre cada uma delas, para que eu possa, então, direcioná-las para que elas cumpram os seus papéis. Imagine um corpo, nós somos um corpo. Nós temos uma mão, amém? Temos a nossa mãozinha aqui. A nossa mão tem 5 dedos. Cada dedo tem um propósito. Eles não são dedos iguais, né, na nossa mão. Então, cada um aqui tem o seu papel. O polegar tem o seu papel, o indicador tem o seu papel, e assim sucessivamente. Embora todos são dedos, estão na mesma mão, mas cada um deles tem um propósito específico na composição do corpo. E assim é a Igreja de Cristo, assim somos nós. Cada um de nós temos um propósito específico. Por isso nós temos que perguntar para o Senhor qual é o meu propósito nessa estrutura onde eu estou conectado hoje. Qual é o meu propósito dentro do reino de Deus, dentro do serviço da Igreja do Senhor, na cidade onde eu estou. Você sabia que através de você posicionado dentro do propósito que Deus tem sobre a tua vida, você sozinho, você pode mudar uma cidade, sozinho você pode mudar um bairro, mudar um ambiente, transformar vidas de pessoas, impactar centenas de vidas de pessoas? Pois é, isso é possível. E eu já entendi isso na minha vida, eu tenho um testemunho muito grande na minha vida de um posicionamento que eu tomei, que eu mudei uma cidade de mais de 500 mil habitantes, né, tendo vários títulos de reconhecimento dentro da cidade, por um posicionamento em Deus. Então é importante nós entendermos isso e se posicionarmos dentro do propósito que Ele tem para nossas vidas. E normalmente o propósito ele é maior do que nós. Então, tipo assim, quando Deus revela ao teu coração, você fica impactado, né, com aquilo que Deus te entregou. Você fica, uau, é tudo isso mesmo, eu sou isso. Então ele vai falar algo a mais para você. Ele vai te colocar em patamares maior, porque daí não é mais você, é o próprio Deus sobre aquilo que ele entregou para a tua vida. Então aí aquela frase do apóstolo Paulo, ela se encaixa bem aqui. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo vivendo em você, alinhado ao propósito, então muitas coisas você fará. E aí o próprio Cristo deixou isso para nós, que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez. Por quê? Porque se você alinha o propósito, é uma continuidade de algo que vai sendo gerado a partir de você. E o propósito ele é permanente, então o propósito de Deus também não muda, tá, gente? Quando Deus ele vai revelando ao teu coração o propósito, ele não vai mudar a base, ele pode acrescentar coisas acima da base, mas a base que ele já te entregou, que ele já revelou ao teu coração, ela não vai ser mudada com o tempo, ela vai ser refinada, ajustada e pode ser ampliada. Mas lembre-se sempre das bases daquilo que Deus lá atrás revelou ao teu coração, né? Se era cuidar de pessoas em situação de rua, era um propósito por conta da tua compaixão por essas pessoas. Lá atrás Deus trouxe isso ao teu coração, né? Então essa base ela não muda, tá? E cuidado para não se perder nisso, tá, gente? Porque a base ela sempre vai ser mantida. Então, por exemplo, a palavra que tocou o meu coração em 2010 foi Mateus 25:35, porque eu estive com fome e deste de comer, estive preso e fosse me visitar, eu era forasteiro e me acolhestes. Em cima dessa palavra, eu comecei a desenvolver meu ministério. E eu me lembro que eu fui fazer uma missão lá no estado de Goiás, numa cidade de 3 mil habitantes. Deus mandou eu montar uma casa de missões, numa cidade de 3 mil habitantes. O prefeito da cidade falou assim, pastor Luciano, mas aqui não tem morador de rua, aqui não tem essas situações, é uma cidadezinha pequenininha. E eu, sem entender nada, falei assim, ó, Deus mandou eu montar uma casa aqui na cidade, eu vou montar a casa aqui na cidade. E eu peguei, então, montei toda a estrutura, a casa, e no primeiro dia que nós fomos fazer o culto, eu mantive a porta fechada, peguei os missionários, coloquei eles lá dentro, fazendo o culto com a porta fechada de inauguração, e de repente eu estou fazendo culto lá dentro daquele espaço, uma cidadezinha de 3 mil habitantes, lá no sertão do estado de Goiás, lá no interior de Goiás, e aí daqui a pouco alguém bate no portão, e quando bate no portão eu peço para que um dos meninos vá atender a pessoa, e quando nós abrimos o portão, tinha uma pessoa na frente da porta, e essa pessoa disse assim, o que, que vai ser aqui dentro? Aí o irmão explicou que ali ia ser um espaço para poder atender pessoas, para poder ajudar pessoas carentes, enfim, fazer projetos para a comunidade. E essa pessoa olhou para ele e falou assim, olha, eu estou com fome, vocês têm alguma coisa para eu comer? Nós estávamos no meio do culto, mas claro que eu, Jussiano, com a sensibilidade que Deus já havia me dado e o propósito que Deus tem sobre a minha vida,
Eu mais do que imediatamente falei para os meninos: vá lá, pega um prato de comida para ele, e dê um prato de comida para ele. E passou então, os meninos foram lá, pegaram um prato de comida, ele sentou num banco que tinha à frente do portão, se alimentou, eu pedi para um dos missionários ficar lá junto com essa pessoa, e fechamos novamente o portão e demos continuidade ao culto. E novamente, passou-se alguns minutos, bate no portão novamente. E eu, uau, quem será dessa vez? Quando nós abrimos o portão, um senhor estava ali e disse assim: o que vai ser aqui nesse lugar? Daí nós falamos assim: aqui vai ser uns projetos, explicamos novamente. E ele falou assim: rapaz, eu estou passando aqui pela cidade, eu não tenho lugar para dormir hoje. Será que vocês poderiam me ajudar aqui para me dormir aqui nesse lugar? Irmão, Deus estava falando algo, estava produzindo algo. Lembra que eu dizia aqui? A base não pode ser esquecida. Qual que era a base que me chamou, que me impulsionou para a minha vida e foi refinado? Mateus 25:35. Porque eu estive com fome e me deste comer, porque eu era forasteiro e me acolhestes. O que eu fiz para os meninos? Você já conhece a visão do nosso ministério, traz essa pessoa aqui para dentro. Você já conhece o propósito nosso, então coloque ele para dentro, troque a roupa dele, deixe ele tomar um banho e vamos acolher ele aqui essa noite. E engraçado que aquele dia eu não dormi ali na base, eu fui dormir no hotel, porque a base, como já estava toda cheia, não tinha lugar para me dormir, fui dormir no hotel e falei para os meninos: olha, amanhã cedo eu estou aqui para tomar um café e me aguarde aqui para me tomar um café junto com vocês. E aconteceu que aquele dia acabei acordando um pouquinho tarde, cheguei na base 9 horas da manhã, e quando eu cheguei na base, falei assim: cadê aquele senhor que estava aqui ontem? Pastor, ele levantou 7 horas da manhã e foi embora. E como a cidadezinha era 3 mil habitantes, eu imaginei: se eu for ali na padaria, vou perguntar, eles vão falar onde essa pessoa foi, porque eu queria falar com ele, queria entender um pouco a história dele. Irmãos, por incrível que pareça, eu rodei a cidade inteira perguntando se alguém havia visto um senhor. É, falei das condições físicas dele, como que ele era, né, a altura, estatura, cor da pele, e todo mundo dizia assim: não vimos nenhuma pessoa, pastor, com essa característica. Impressionante, irmão. Deus foi lá durante aquele momento, levou a gente a montar um projeto numa cidade de 3 mil habitantes, simplesmente para testar se a gente estava ainda conectado ao propósito daquilo que era a nossa base, que levou o nosso ministério a se tornar o que ele é hoje, aqui na cidade de Londrina. Então, tive uma pessoa com fome, tive uma pessoa que foi lá para poder ser acolhida, e o prefeito falou que nada dessas pessoas havia naquela cidade. Então é isso que a gente tem que ficar atento dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida, que ele não muda. Ele vai estar condicionado à base, ele pode ser estendido, melhorado e aperfeiçoado. Ok? Então, essas são as características do propósito de Deus para a tua vida. E aqui tem um exemplo, né, um exemplo fictício aqui de alguém com um propósito. Então, uma jovem, ela cresceu aí numa comunidade carente e ela sempre teve paixão por música. Né? Olha só que interessante, tá? Daqui a pouco você vai ver o exercício que nós vamos passar, vai falar muito sobre essa questão de paixão. E ela participou de um curso de capacitação oferecido para a igreja, onde descobriu que o seu talento musical poderia ser usado para adorar a Deus e inspirar outras pessoas. Lembra que o propósito está condicionado a pessoas, que está condicionado a comunidades, povos e nações. Então, se você quer alcançar povos e nações, não se conecte o propósito seu com cristãos, conecte o propósito teu com nações, com pessoas, independentes de religiões e de credos, ok? Para que você consiga, então, estar conectado àquilo que Deus tem para a tua vida, para que Ele amplie e te dê uma visão extraordinária sobre aquilo que Ele pode fazer através da tua vida e do teu ministério. Então, ele entendeu isso. Essa pessoa entendeu que aquilo que Deus estava dando para ela poderia ser usado para adorar Ele e inspirar outras pessoas. Então, João começou a servir no ministério da igreja e ele começou, então, a organizar oficinas de música para crianças da comunidade, ensinando as crianças a tocar instrumento e a cantar. E por meio das oficinas, João, então, compartilhou o evangelho com dezenas de crianças e famílias. E olha que interessante o que acontece hoje com o João. João hoje lidera um projeto missionário que usa a música como ferramenta de evangelismo em comunidades carentes. Olha que o que é você entender o propósito. Então ele focou naquilo que ele amava fazer. Ele viu então da parte do Senhor que o propósito que estava sobre a vida dele estava ligado à música, e Deus então deu uma visão para ele desse trabalho que poderia ser utilizado para inspirar outras pessoas, utilizado para glorificar o nome dele através de comunidades carentes e crianças. Então João trilhou esse caminho até se tornar um grande líder missionário dentro de comunidades carentes. Resultado,
João encontrou seu propósito ao usar seu talento musical para glorificar Deus, impactar vidas e transformar a sua comunidade. Transformou a igreja, gente? Não, transformou a comunidade, porque João não estava só recebendo os cristãos, não estava só com o seu talento dentro de quatro paredes. Ele colocou isso para fora a serviço do reino de Deus. Entenda que o que Deus te deu, o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, ele não é para ficar apenas dentro de quatro paredes. Ele não foi para poder servir apenas um local ou apenas uma denominação. Ele é para servir o reino de Deus, para servir a comunidade, para que a comunidade seja impactada para a glória de Deus. Pense sempre nisso, se o seu propósito está condicionado dessa forma. Se não tiver, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te orientar. Você pode compartilhar com a gente que nós vamos ajudar a refinar aquilo que Deus já entregou para você. Tá bom? E só compartilhando um outro caso, esse não acabei, não, a gente não escreveu. Nós tivemos aqui na nossa base missionária, por exemplo, uma jovem que ela amava cozinhar. Ela é uma pessoa extraordinária na cozinha, gostava de fazer ali as coisas com muita excelência. E algo que me chamou a atenção foi que quando ela esteve aqui com a gente na base, a gente tinha os nossos momentos de reunião, de mesa, que missionários vinham aqui na base, pessoas estavam aqui na base, e ela nunca chegou para mim e falou assim, pastor, eu gostaria de estar sentada na base, na mesa com vocês. E muitas das vezes nós chamamos ela para ficar junto com a gente, mas todas as vezes ela dizia assim, não, pastor, eu vou lá para a cozinha porque é lá que eu gosto de estar. E quando ela falava isso, eu entendia que era o propósito de Deus para a vida dela. Ela se sentia feliz naquele lugar. Deus honrava ela naquele lugar. E o que é muito interessante sobre o propósito, você está posicionado no lugar que Deus te chamou, é porque quando Deus vai usar você, por exemplo, como um condutor de uma mensagem que ele quer trazer para determinadas pessoas, se você está no propósito, você tem mensagens que são reveladas ao teu coração. Então, fique tranquilo que aonde você estiver, Deus vai te usar. E quando você tiver oportunidades para a palavra dele, você pode ter certeza que ele vai trazer grandes revelações através da tua vida e pessoas serão impactadas e transformadas pela palavra de vida que está em você, porque você está vivendo exatamente onde Deus quer que você viva. E ela foi um exemplo de alguém que estava focado no propósito, que ficou um tempo aqui com a gente, servindo no propósito e sempre feliz, sempre sorridente, e eu vi Deus honrar o ministério dessa jovem durante muito tempo que ela ficou aqui conosco, nas missões que nós fomos para as aldeias, em tantos outros lugares, pegava o microfone para cantar, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas eram cheias da presença de Deus, e eu entendia que aquilo ali estava acontecendo porque ela estava exatamente fazendo o que Deus pediu para que ela fizesse, né? Isso que é maravilhoso. Então esse é mais um exemplo. Veja aí como se enquadra o seu também nessa história e como que você pode então glorificar o nome do Senhor através do propósito que ele estabeleceu sobre a tua vida. E agora uma tarefinha, né? Como que a gente descobre, então, o nosso propósito? Como que eu vou descobrir isso, pastor? Eu já vi tudo aí, eu acredito que talvez eu já tenha falado contigo, ou já tenha trazido a luz para você sobre o teu propósito. E agora as perguntas o que você ama fazer? Porque o teu propósito está ligado diretamente àquilo que Deus já colocou no teu coração, aquilo que você já faz com excelência, aquilo que você já entrega com excelência. Então, o que você ama fazer? Você já parou para pensar nisso? Aquilo que Deus sempre está te colocando ali. Vira e mexe, você acaba estando naquele lugar porque você gosta de fazer aquilo, você tem uma paixão, um amor por aquilo. E aí, o que te incomoda você no mundo? Profundamente. Porque o teu propósito, ele precisa estar conectado àquilo que vai servir, àquilo que vai trazer Cristo para o mundo, né? Aquilo que vai levar Cristo para as pessoas. Então você precisa fazer essa conexão. Uau, a minha paixão está condicionada a isso, e eu posso, de certa forma, chegar naquilo que me incomoda desta maneira, através do propósito que Deus deu sobre a minha vida. E aí você começa então a ter esse desenho do seu propósito. E quais os dons e talentos que você reconhece em você mesmo? Então, o que Deus já te deu de ferramenta? O que Deus já te muniu? Quais as instruções que Deus já te deu? Que você fala, uau, isso eu sou muito bom, eu posso colocar isso a serviço do reino de Deus, porque Deus já me deu isso. E além de tudo isso, eu amo isso. Eu estou apaixonado, eu gosto de fazer isso. Então, essas perguntas aqui te ajudam você a pensar sobre o teu propósito. E claro, depois de você responder essas perguntas e desenhar elas e escrever sobre elas, você então deve fazer a pergunta como você pode usar então esses dons, esses talentos todos que Deus te deu para glorificar o nome do Senhor e servir pessoas. Ok? Então, essa é a forma de nós descobrir o nosso propósito. Claro que
Não esqueça da oração, não esqueça de entender tudo que já foi falado aqui nos slides anteriores, que complementam essa chegada sua até aqui. Feito isso, o teu exercício, então, é escrever em uma frase qual você acredita ser o propósito de Deus para a sua vida. O que você acredita que Deus tem para a tua vida? Qual é o propósito? Pense nisso, escreva. Pode depois, se quiser compartilhar com a gente, ou nas oportunidades das nossas lives interativas, você fique à vontade, se caso você queira compartilhar conosco. Porque, claro, se você está caminhando dentro de um local, é importante que as pessoas saibam o teu propósito, porque pode ser que eu tenha uma área que eu sou aqui o polegar, mas você pode ser o indicador. E se eu saber que você é o indicador, nós vamos compondo a mão que precisa ser composta para que as ações sejam realizadas para o reino de Deus ser glorificado e exaltado. Então, cada um tem um propósito específico e todos se conectam dentro daquilo que é a visão macro, que é a missão de Deus. E por fim, né, já estamos quase chegando ao fim, nós vamos falar um pouquinho aqui da visão. Né? Então, já temos definido o propósito, e através do propósito se revela então a visão, aquilo que vai acontecer num futuro para nós, né? Então pensa comigo, essa mão aqui, que já definiu os propósitos, agora ela vai ter uma visão, que através dessas mãos, pessoas serão tocadas em diversas nações, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas. Só que olha que interessante, existe uma visão global, que envolve todos que têm um propósito, que estão ligados a essa mão, todos esses dedos, e também vai existir a visão específica do polegar, né, que o polegar também tem uma visão fundamental de âncora, né, para poder fazer a pinça para que os outros propósitos se conectem. Então você consegue entender que nós temos uma visão macro e temos uma visão também individual para cada uma dessas pessoas que têm propósitos específicos. Só que todas as visões vão ter que compartilhar para um único propósito, para uma única missão. E claro que a missão original é a missão de Deus, tudo vai funilar para aquilo que o Senhor está fazendo, né? Para aquilo que vai servir e vai estar em prol do reino de Deus. Então, qual é a visão? Né? O que é a visão? A visão é a revelação de Deus sobre o futuro que Ele deseja que você construa. Então, primeiro, a visão é dada por Deus, foi Deus que vai te entregar isso. Ela é clara e específica. Então, Deus ele não confunde a gente, tá? Ele é muito específico e claro naquilo que Ele revela aos nossos corações. Ela também tem uma característica do propósito, ela acaba sendo maior do que nós imaginamos, ela carrega algo muito grande que você fala, uau, né? Hoje eu sou apenas aqui um pastor de ovelha, agora Deus está falando que eu vou ser governador de uma nação. Ela é muito grande, né? Porque é algo que vem do Senhor, é algo que vem de Deus, né? E agindo Deus, nada é impossível para Ele, né? Todas as coisas Ele pode fazer. Então a visão ela é algo muito grande que Deus entrega para nós, que você vai falar assim, eu não tenho recurso, não tenho estrutura, não tenho conhecimento, como que isso vai acontecer? Sim, irmão, deixa eu dizer algo para você hoje, vai acontecer, porque se a visão é de Deus, Deus também vai liberar a fonte necessária do recurso, da provisão e do favor para que se manifeste na tua vida a visão que Ele te deu. Então vai acontecer. E se você está dentro de um local que caminha alinhado com tudo isso que nós estamos falando, vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus, vai acontecer. Então a visão é muito maior do que você imagina. E ela aponta para o avanço do reino de Deus. Olha só, gente. A visão que é de Deus, ela não vai convergir para si mesmo. A visão que é de Deus não converte para dentro de estrutura de CNPJ. A visão que é de Deus, ela vai para fora, ela expande, ela toma proporções de cidades, ela toma proporções de estado, de Brasil, de nações. Ela avança no crescimento, ela não carrega para dentro. Então, tudo que lideranças ou você comissionário não pode fazer é começar a fazer as coisas para que se convertam para dentro. O reino de Deus é para fora, irmão. É ir para fora, é ide, é cumprimento de promessa. O reino de Deus é rio, tem que fluir, rio flui. Represa traz para dentro, né? Tá tudo para dentro, né? Então vem tudo para dentro, forma-se um grande círculo e aquilo ali fica represado ali dentro. O favor está represado, bênçãos represadas, tudo represado. O reino de Deus não é isso. Então a visão que está relacionada àquilo que é um propósito eterno, que está conectada à videira, está conectada à missão de Deus, ela está fluindo, tá? Ela é algo que flui. Então o que Deus deu para você tem que fluir, não pode trazer benefício para dentro, ok? O benefício é para o avanço do reino de Deus.
Por que a importância da visão? A visão ela vai dar direção, porque ela é uma bússola para nós podermos dar continuidade e seguir. Ela traz propósito, porque ela conecta a sua vida ao plano que Deus tem, eterno para a tua vida. Então ela vai conectar isso com um propósito e vai trazer essa revelação para você. Ela inspira você, mesmo diante das dificuldades, você consegue continuar mantendo firme, porque você sabe para onde você está indo, você está olhando para isso, você está deslumbrando esse cenário, e esse cenário, uma hora ou outra, ele vai se manifestar, ele vai se cumprir. A visão ela tem um impacto geracional, né? Então a visão que Deus te deu não é apenas para você, então ela acaba transformando vidas e impactando vidas através daquilo que Deus entregou para você. Então ela impacta gerações, ela marca a vida de pessoas. Por isso que a visão ela é externa, ela precisa ir, ela precisa fluir, porque ela vai marcando por onde ela passa, ela vai marcando os caminhos que ela vai percorrendo, ok? Então a visão que vem só para você, ela não marca pessoas, ela vai trazer benefício para si. Mas a visão que é de Deus, ela vai marcar a vida das pessoas, ela vai impactar, ela vai produzir algo grandioso nos lugares por onde você vai estar carregando o que Deus te deu. E ela tem, né, tem que ter uma base bíblica, tá? A visão ela não pode ser uma visão distorcida baseada em métodos de crescimento ou métodos de coaches aí que hoje são muito aplicados em igrejas para visar crescimento de igrejas em quantidade de números e ofertas de dízimo. Não é sobre isso, tá? Então a visão ela vai beneficiar o reino de Deus, né, e o povo de Deus que vai ser beneficiado com a visão que Deus entregou para a tua vida e para o teu propósito. E aí uma base bíblica, né, que sem visão o povo perece. Né? Então, sem visão, o povo fica rodando em círculo ali e o povo não consegue também prosperar e ter um impacto geracional. Aqui ocorrem alguns exemplos bíblicos, né, de homens que receberam grandes visões. Então, rapidamente, Abraão, né, vamos pensar o seguinte, a pessoa estava lá na parentela dela, em Ur dos Caldeus, num ambiente totalmente contaminado pela idolatria. Daqui a pouco Deus chama esse homem e dá uma visão para ele, que ele seria um grande povo, né, e através dele muitas nações seriam abençoadas, né? E creio que uma visão grandiosa, que até mesmo Abraão, no início, pode ter falado assim, uau, né? Olha o tamanho disso, né? Quem sou eu nisso tudo, né? Mas isso se completa na vida de Abraão. Moisés, né? Também uma pessoa escolhida, com uma grande visão dada de Deus para a vida dele, sobre tirar, né, libertar o povo do Egito, conduzir o povo para uma terra prometida, e, enfim, são todas visões muito grandes que Deus deu para esses homens. Por isso que aquilo que Deus vai entregar para você, ou que Ele já deve ter entregado para você, é algo grandioso. Mas eu quero dizer para você que, assim como todos esses homens citados aqui, todos eles eram homens como nós, né, com dificuldades, com problemas, com trabalhos, com empresas, com negócios, mas quando Deus chamou eles, eles entenderam o propósito que Deus tinha para a vida deles e se posicionaram, Deus então deu a visão para eles e eles puderam perseguir essa visão e alcançá-las e fazer uma grande obra para o avanço do reino de Deus. Por exemplo, é Paulo, né? Uma grande chamada, né? Um homem que tinha um propósito, que não entendia o propósito que estava sobre ele, mas uma vez que ele entendeu o propósito, aquilo que Deus já havia lhe dado ao longo da sua jornada, recebeu uma grande visão e foi exercer um grande ministério que pregou para muitas pessoas e converteu muitas pessoas ao cristianismo. Então, entender a visão ela é fundamental para que você viva coisas extraordinárias com Deus. E nós estamos já chegando ao fim. Aqui é um exercício, então, para que você possa botar em prática, né? Qual é a sua visão? Escreva em uma frase qual é a visão que Deus colocou em seu coração, que Deus já falou contigo, né? Qual que é a visão que Ele deu baseado no contexto futuro. E pergunte-se, minha visão está conectada ao avanço do reino de Deus? Essa visão, ela está saindo para fora, ela está expandindo? Ela é clara e específica? Ela inspira outras pessoas a também alinharem as suas visões, outras, ou vivenciarem até mesmo aquilo que Deus me deu, replicando sobre a vida delas de uma maneira refinada por conta do propósito que está sobre elas? Então essas perguntas você deve se responder e a frase é, a visão que Deus te dá é a resposta para uma necessidade no mundo? Se sim, irmão, glória a Deus, você já entendeu qual é a visão que Deus te deu, a visão que você tem. E em nome de Jesus, Deus vai te conduzir você por esses lugares para que você alcance tudo que Ele já revelou ao teu coração, para que o reino dele cresça, para que a obra dele seja manifesta em nome de Jesus. E a visão ela deve ser clara, isso aqui é importante, tá, gente? Porque às vezes a gente tem uma visão muito extensa, né? Deus vai falar muitas coisas com a gente. Então, quando Deus falar com você aí durante essa aula, ou no que Ele já falou para você, às vezes a nossa visão acaba sendo muito extensa.
Então ela deve ser clara a ponto de você falar com o teu filho ou com uma criança pequena, essa criança ela saber também falar sobre a tua visão. Olha, a visão do pastor é essa, é essa, é essa, aquela. A visão do João, que é missionário, é fazer isso, isso e aquilo com crianças. Então, essa visão ela tem que estar muito bem clara, a ponto de uma pessoa poder explicá-la de forma muito bem simples. Né? Aí sempre você vai perguntar. Se alguém me perguntar qual é a minha visão, eu consigo explicá-la em uma frase, de forma simples? Minha visão está alinhada com o propósito de Deus? Então, se a tua visão é clara, ela é a chave para inspirar outras pessoas a também fazerem o mesmo, ok? Então, faça esse exercício para ver se a tua visão ela está de maneira bem clara. Aqui eu quero só dar um exemplozinho, tá? Um exemplo da visão aqui do nosso ministério, que ele tem como propósito, né? Encorajar, discipular, né? E enviar pessoas para cumprirem o propósito de Deus em suas vidas, né? Então, o propósito e a visão dos mistérios de missão e adoração está condicionada a essa visão bruta aí, né? Que as missões do Brasil e MA foi criada com o objetivo de buscar, encorajar, discipular e enviar pessoas para cumprir o propósito de Deus em suas vidas, né? Então, através disso, Deus nos conectaria, então, ao propósito das nações. Então, eu refino, então, essa minha visão alinhada ao propósito, né? Então, nós temos o propósito, temos a visão, agora eu refino ela, então, para ficar mais simples. Então, a visão do MA é conectar pessoas a Deus e ao propósito que ele tem para as suas vidas, vivendo e compartilhando sua missão no mundo. Então, eu tenho que deixar isso de maneira bem simples, que qualquer pessoa, em qualquer tempo, consiga explicá-la, caso seja necessário. E aí, algo importante que você faça na tua visão é que você explique a visão. Né? Por exemplo, eu peguei, então, a visão refinada daqui do MMA, que ela pode ser ajustada ao longo do tempo, isso pode ser feito, tá? Então, eu peguei pequenos trechos dela, conectar pessoas a Deus. Então, nós entendemos que o relacionamento com Deus é o início de tudo. Então, a pessoa precisa viver uma experiência com Deus, estar cheio da presença dele para poder avançar na jornada que Deus tem para a vida deles. O propósito que ele tem para as suas vidas. Então, cada pessoa tem um plano único no reino de Deus. Então, conectar pessoas a Deus é o propósito que ele tem para as suas vidas. Então, nós entendemos que a pessoa precisa buscar um relacionamento com Deus, precisa entender o propósito que Deus tem para a vida dela, que é único, né? Ela precisa, de certa forma, compartilhar, né, discipular outras pessoas e viver essa missão na prática. Então você vê que está muito ligado com tudo que eu falei aqui, o que a gente entende, o que talvez vocês vão vivenciar aqui durante a escola e todos os estímulos que a gente vai fazer para vocês. E nosso chamado, ele é um chamado global para alcançar nações. Então nós vamos entender que todos nós que estamos participando aqui da escola temos um chamado para responder a uma necessidade de uma nação. Então, o Ministério de Missões de Oração, o MMA, ele tem essa visão e esse propósito dentro dele, né? Para que a gente consiga produzir isso na vida das pessoas, conectar pessoas ao relacionamento com Deus, levar cada pessoa a entender o propósito que eles têm de Deus em suas vidas, praticar a missão que Deus confiou para elas, discipulá-las e fazer, então, que elas possam chegar no destino que Deus separou para a vida delas. O exercício final, né, já para nós encerrarmos a nossa aula, né? Então eu peço que você refine então a tua visão, caso Deus já te deu essa visão, se não deu ainda, tem um tempo de comunhão com Deus, de oração, para que Deus revele isso para você, e refine ela a ponto de ficar de uma forma bem simples. Escreva, né, a explicação de cada trecho de sua visão, então detalhe ela e coloque os apontamentos do que Deus falou para você, e apresente na próxima aula, ou compartilhe com a gente a qualquer tempo, a qualquer momento, que nós vamos ficar felizes de entender tudo que Deus tem para a tua vida. Lembrando aqui da nossa mãozinha, né? Tem uma visão aqui, cada um desses dedos, e pode ser que a tua visão está conectada a um macro, a um projeto macro, a uma visão macro, e com certeza juntos nós conseguimos ir muito mais longe, conseguimos fazer muito mais para o reino do Senhor. Encerrando, Deus te chamou para algo maior do que você imagina, então conecte-se a Ele, descubra o seu propósito e visão e viva a sua missão no mundo. Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estou à total disposição para dúvidas, nossa equipe, os nossos pastores, nossos líderes, tenho certeza que qualquer um deles, a qualquer momento, estão disponíveis para vocês. Eu oro ao Senhor nesse momento para que Deus nos abençoe. Senhor, abençoe, Pai, esse missionário, essa missionária, para que ele tenha as revelações do Senhor, Pai, sobre esse tempo, sobre o propósito, sobre a visão que o Senhor tem para a vida deles, Pai, no nome de Jesus. Até a nossa próxima aula. Deus te abençoe. Tchau, tchau.